Olá, alunos! Estamos de volta, então, com a nossa aula de Direito Penal e Processo Penal. Sou a professora Célia Nilander e vamos continuar, então, nosso bate-papo aqui relacionado à territorialidade, né? Competência territorial, né? Estamos falando da conexão, né? Falamos na última aula da conexão intersubjetiva por simultaneidade, né? Trouxemos aí o exemplo do furto cometido por várias pessoas a caminhões que são tombados em rodovias. Aqueles manifestantes, né, que normalmente vão para a Avenida Paulista e que acabam cometendo crimes ali, também, esses crimes devem ser reunidos, todos devem ser julgados por um único juiz. Isso chama-se conexão, justamente porque foram crimes simultâneos, né, e eles têm uma ligação, né, é um crime cometido por várias pessoas. Então, a ideia é que não existam decisões conflitantes. Vista essa parte, vamos dar uma olhada no material? A gente trouxe a conexão intersubjetiva por concurso. É aquela que várias pessoas cometem vários crimes, havendo um vínculo subjetivo entre elas, né? E ainda que sejam praticados em locais diversos. O exemplo anterior nós falamos em um mesmo local. Agora a gente vai falar daquelas que são praticadas em locais diversos. Por exemplo, várias invasões de terras ordenadas pelo movimento MST em diferentes localidades. Então, neste caso, nós estamos falando de conexão intersubjetiva por concurso, né? Os crimes são praticados em locais diversos, porém, eles têm a mesma conotação, né? Então, eles têm aí vínculo subjetivo entre elas, né? Então, eles devem ser julgados aí através da conexão. Depois, nós temos a conexão intersubjetiva por reciprocidade, tá? É aquela em que o processo ele é único, né? Vamos ver lá. Mas as partes são vítimas e réus ao mesmo tempo. Ou seja, duas ou mais infrações penais cometidas por duas ou mais pessoas, umas contra as outras em contrapartida. E o exemplo clássico aqui para a gente entender essa conexão por reciprocidade é aquela briga entre torcidas, né, com várias condutas, sendo caracterizadas assim pela contraproposta tipificada, né? Então, o crime de rixa pode ser configurado desde caracterizado por complementação de outros crimes. Então, aqui a gente cita o exemplo da briga entre torcidas com várias condutas, né? Contrapostas aí e tipificadas. E também temos o racismo, homofobia, lesões corporais. Então, nós podemos ter várias condutas, né, que são cometidas aí em uma situação, né, em uma mesma situação. Depois disso, eu trouxe aqui para vocês a conexão objetiva, lógica ou imaterial, né? Essa vai ocorrer quando um crime é praticado para garantir a impunidade, facilitação ou assegurar o outro, né? Ou seja, quando o crime é praticado para facilitar a execução de outro, né? Exemplo, fuga com tiroteio. Então, oculta ali, né, ou garantir a manutenção da sua vantagem. Então, recomenda-se que o processo seja único, artigo 76 do Código de Processo Penal, tá? Então, quando a gente fala do processo ser unificado em um só, a gente está falando da conexão, né? Então, eu cometo um crime e eu entro numa fuga e sai um tiroteio, a pessoa comete ainda outros crimes, tentativa de homicídio, enfim, né? Esses crimes, eles vão estar conexos, né? Eles devem ser apurados juntos justamente para facilitar aí, né, como nós já falamos, não tenhamos decisões conflituosas e para ter uma eficácia aí da apuração da lei penal. Depois eu trouxe para vocês a conexão instrumental, né, probatória ou processual, né? É esse o nome que a doutrina traz para nós. Então aqui refere-se à existência de dois ou mais crimes, sendo que um deles, para que exista necessariamente, dependerá, né, da prova da existência do outro, né? Em outras palavras, quando a prova de um crime influi no outro. Está no artigo 76, gente, do Código de Processo Penal, e inciso 3, tá? Então, qual exemplo que nós podemos citar aqui? Para que alguém seja condenado pelo crime de receptação, necessariamente
deve-se realizar a prova da existência do crime anterior, tá? Do roubo, no caso, tá? Por exemplo, a pessoa ela foi acusada por receptação de peças de carros roubados. Eu preciso ter a comprovação de que aquela peça veio de um carro roubado, né? Enfim, nós precisamos ter a existência de um crime anterior para caracterizar, então, o crime posterior, tá? Então, a gente fala da conexão instrumental probatória ou processual. Visto isso, nós vamos falar, então, aqui no nosso material, continência. Continência também é um instrumento extremamente importante no nosso Código de Processo Penal e ocorre quando um fato criminoso contém outros, né, que impõe aí que o julgamento de todos seja realizado em conjunto, tá? Então, nós temos a determinação do artigo 77 do Código de Processo Penal. Veja que na conexão, vamos ver a diferença, tá, entre conexão e continência. O que acontece? Na conexão, o agente comete 2 ou mais infrações, 2 ou mais crimes, mediante várias ações, que foram os vários tipos de conexões que nós vimos aqui. Já na continência, tem 2 diferenciais aí. Primeiro, nós temos várias pessoas que cometem o mesmo crime, tá? Ou a pluralidade de infrações em uma única conduta. Então, na conexão, eu tenho 2 ou mais infrações, mediante várias ações, e na continência eu tenho várias pessoas que cometem o mesmo crime. Então, eu estou falando de uma ação e várias pessoas, tá? Ou várias infrações e uma única conduta. Vamos ver aqui. Continência subjetiva. Várias pessoas concorrem para a prática do mesmo crime, ou seja, 2 ou mais pessoas estão sendo acusadas pela mesma infração penal, tá? E a continência objetiva, do que se trata? Existe aí uma pluralidade de infração em unidade de conduta, ou seja, quando o crime é cometido por concurso formal de agentes, erro na execução ou quando estivermos diante aí de resultado diverso do pretendido ou erro na execução, o que a gente chama de aberracto ictus, né? Vamos ver um exemplo. Jogar veneno na panela de comida que está sendo servida. Assim, com uma conduta, eu posso gerar várias mortes. Então, eu vou sabotar um restaurante e eu vou jogar veneno na comida que está sendo feita ali, tá? Apenas uma conduta gerou, né, pode gerar aí vários homicídios, né? Então, não há necessidade de um processo para cada morte. O que vai acontecer? A continência é exercida para que tudo aconteça, para que tudo ocorra em um único processo. Então, eu estou falando de várias pessoas. Estou falando de uma única pessoa, um único agente, que com uma única conduta pode causar a morte de várias pessoas. Então, essas mortes devem ser apuradas em conjunto. Isso a gente está falando de continência objetiva, tá? Como nós já afirmamos aqui, tem a diferença aí da conexão. Um outro caso de continência é contido na aberractio ictus, né? É quando o sujeito, durante uma conduta, né, ele erra a sua execução e acaba atingindo mais pessoas. Por exemplo, o sujeito ele quer matar o vizinho, né, se desentendeu com o vizinho, teve uma briga lá, e acaba matando, além do vizinho, 2 pessoas que estavam passando na calçada. Ou seja, com uma conduta, ele acabou atingindo e ocorreram 2 mortes. Esses crimes serão apurados através do quê? Da continência, tá? Estamos falando da continência objetiva. Uma conduta, ao invés de matar só uma pessoa, que era a intenção do agente, acabou matando outras pessoas que nada tinha a ver com a história e por isso, então, aplica-se a regra da continência, né? Deve ser apurado por um único juízo. Quais são os efeitos da conexão e da continência, né? Vamos dar uma olhada aqui. O processo de julgamento único, né? Esse é o primeiro efeito, né? Um dos juízes ele exerce uma força atrativa, devendo avocar esses processos, né? Para que corram perante outros juízos, salvo se já tiver com sentença definitiva. Então, o juiz, né, que tomar conhecimento
né, ele vai chamar os outros processos, tá? Então, essa força atrativa, né, ele tem que chamar os outros processos que estão correndo aí, talvez em outros juízos, salvo se já tiver sentença definitiva em algum deles. Aí não é mais possível, tá? Então, não é necessário ter o trânsito em julgado. Isso está na súmula 235 do STJ, tá? Do Superior Tribunal de Justiça, tá? E a súmula 235 do STJ, ela diz lá, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Então, é exatamente o que nós acabamos de falar. Se tiver sentença definitiva, a súmula 235 já determinou que a conexão não pode acontecer, tá? E não precisa, como disse, ter o trânsito em julgado da decisão, tá? Quem tem força atrativa diante de crime do tribunal do júri e crime comum? Sempre a força atrativa vai ser qual? A do tribunal do júri, tá? Salvo em relação a crimes militares e eleitorais que estão aí na justiça especial, tá? Se estivermos falando da justiça comum e um dos crimes for relacionado à justiça comum e outro tribunal do júri, todos serão levados ao tribunal do júri, tá? No exemplo que eu citei para vocês, estaríamos falando, uma pessoa ia atirar no vizinho, não atirou no vizinho, acabou pegando em outras pessoas, né? De qualquer maneira, o vizinho a gente estaria falando de tentativa de homicídio e nas outras pessoas seria homicídio. De qualquer maneira, esses crimes estariam sendo direcionados para o tribunal do júri. Mas o fato é que se tivermos um crime comum e um crime de competência do tribunal do júri em relação à conexão, então eles serão apurados pelo tribunal do júri. Falando ainda das regras de conexão, né, tem a prevalência da competência do crime mais grave, tá? Então, um exemplo, roubo aconteceu em São Paulo e a receptação em Santos, né? Será julgado, a pessoa, ela, além de roubar o carro, né, houve também uma receptação ocorrida em Santos. Então, será julgado em São Paulo, ou seja, vai ser a competência do juízo do crime mais grave, tá? O roubo seria o crime mais grave, tá? A receptação seria o crime menos grave. Então, prevalece aí a competência do crime mais grave sempre, para a gente poder delimitar as regras, então, da conexão, tá? Depois nós temos aí a prevalência de maior número de infrações quando estivermos em crimes de mesma gravidade. Por exemplo, prática de 2 roubos em Porto Alegre e um roubo em Santa Maria, que é a cidadezinha lá da Boate Kiss que nós citamos, né? Ele será julgado em Porto Alegre, pelo fato do maior número de infrações terem ocorrido aonde? Em Porto Alegre, tá? Se fosse o contrário, a maioria dos roubos aconteceu em Santa Maria, então Santa Maria seria o local adequado, então, para apurar esses crimes, tá? Então, temos inúmeras regrinhas, né, relacionadas à conexão, e que são extremamente importantes para que seja delimitada, então, a competência territorial. Tem ainda a prevalência da prevenção, se a gravidade e o número de crimes forem iguais. Então, por exemplo, se o agente praticar um roubo em Curitiba e um roubo em Florianópolis, o juiz que se tornar prevento, primeiro será aquele competente, tá? Então, ou seja, o que seria o juiz prevento? Aquele que primeiro receber o processo, que tomar alguma atitude no processo. Então, ele será o competente, tá? Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês se o crime for cometido por militar, será a competência, então, da justiça militar, tá? Então, é prevalência também da jurisdição especial sobre a comum. Desculpem, esse exemplo que eu passei para vocês, da justiça militar, é a prevalência da jurisdição especial sobre a comum, tá? A prevalência da prevenção foi o exemplo que eu falei, então, do roubo em Curitiba e o roubo em Florianópolis. Só para ficar esclarecido esse ponto da questão dos exemplos, tá? Então, vai prevalecer sempre a jurisdição especial sobre a comum, tá? Bom, nós vamos encerrar esse bloco e nós voltamos aí no próximo bloco para falarmos ainda das regrinhas aí de competência, tá bom? Um abraço a todos.